Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ouvintes, telespectadores dos veículos de comunicação desta Casa. No último dia 25, foi realizada na Comissão de Turismo uma audiência pública proposta por mim para tratar da legalização dos cassinos no Brasil. Com a crise, o Poder Executivo voltou a pensar na legalização dos jogos de azar no Brasil. Entre os diferentes tipos de jogos estão os jogos em cassinos, e os cassinos estão diretamente ligados ao turismo. Como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, propus este debate porque acredito que a legalização dos cassinos fomenta o turismo e gera empregos e aumenta a arrecadação de tributos. E o melhor que esses tributos são os pagos apenas por quem joga, e desta forma não penalizamos toda a população com a criação de mais imposto. A previsão é que, o primeiro ano de funcionamento, os cassinos gerem 20 bilhões de arrecadação, e em 10 anos isto pode chegar a 100 bilhões de reais. Mensalmente, 200 mil brasileiros saem para jogar em outros países, principalmente no Uruguai, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Em todo o mundo existem cerca de 2,5 bilhões de jogadores e precisamos fazer com que parte dessas pessoas venham jogar no Brasil. Todo este dinheiro que os brasileiros gastam quando vão jogar lá fora poderiam estar sendo gasto aqui. E queremos também que os estrangeiros venham para cá e gastem com hospedagem, alimentação, transporte, entre outras coisas, movimentando assim toda a cadeia do turismo. A legalização dos cassinos também permitiria um aumento das taxas de ocupação dos resorts no país e dobraria o faturamento do setor. Mesmo com a crise, em 2015, o segmento de resorts deverá chegar a 1,8 bilhões da receita, quase 100 milhões a mais do que o ano passado. As projeções feitas, caso os cassinos sejam legalizados, apontam que a receita seria de 2,16 bilhões. Além disto, os cassinos geram ocupação o ano todo, diferente do turismo de lazer, eventos corporativos que são sazonais. E não podemos fazer vista grossa, porque o jogo acontece de forma ilegal aqui no Brasil e movimenta 18 bilhões. Então, se isto acontecer, tudo isso que acontece por baixo dos panos deve ser legalizado para que possamos arrecadar os devidos impostos. Além disto, várias cidades do interior do país têm o potencial para ter cassinos, e que seria muito bom para a economia local e o desenvolvimento das regiões. Só com os cassinos, o setor de turismo teria mais de 400 mil postos de trabalho. Senhoras, senhores ouvintes e telespectadores, quero deixar claro que defendo que não haja investimento do governo e que tudo seja feito pela iniciativa privada. Até porque estamos num momento em que não há condição do governo investir. Precisamos também nos preocupar com a imagem do Brasil no exterior, quando não tivermos mais esta mídia espontânea. Um minuto para completar, senhor presidente. A mídia espontânea, pelos grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, acredito que os cassinos serão de grande atrativo para o nosso país. Até porque 78% das pessoas que visitam o Brasil, elas sempre voltam. Então, temos que nos manter de cabeça, sempre pensando nos estrangeiros. Para finalizar, quero dizer que este momento é de tirarmos este assunto apenas do debate para torná-los realidade. Estamos em crise e um momento como este é preciso inovar e ter criatividade. E eu acredito que a legalização dos cassinos é a inovação que precisamos para ajudar o Brasil a sair da crise de uma forma muito rápida. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. E
esse discurso fosse divulgado nos meios de comunicação desta Casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.